Boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade, uma lição número 32. A vida é bela. A vida se manifesta, se enriquece, se espraia. Tudo se renova, se adianta, se embeleza, se aprimora. A paz vence a contenda. O movimento da vida segue em direção à felicidade. Nesse contexto, você cresce, se torna gente, conquista e felicidade. Conquista a felicidade. É o amor produzindo o bem. Pelo bem, você edifica um mundo maravilhoso. Constrói uma casa feliz. A beleza da sua vida depende de você. Silenciamos nesse momento para a nossa oração, agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela semana que tivemos, pela oportunidade de estarmos aqui novamente nessa casa de oração. Agradecer por todas as bênçãos recebidas, que muitas vezes nos esquecemos de agradecer durante a semana. E agradecemos nesse momento então, Senhor. Pedimos a proteção divina e também da equipe espiritual dessa casa, para que ilumine a todos nós que aqui estamos assistindo essa palestra através do Face ou que estamos aqui no Centro Espírita. Pedimos que todos possam ser abençoados por Ti, Senhor. Assim, rogamos muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Para os nossos estudos dessa noite, nós nos inspiramos no livro Glossário Espírita Cristão, do Espírito Marco Prisco, pela mediunidade de Edivaldo Franco, capítulo 26, página 67, aonde nós ouvimos do orientador espiritual a exortação de vivermos e de trabalharmos sem escusas. Escusar-se é desviar-se, escusar-se é dar evasivas. Nós podemos dizer que escusar-se seria sair de fininho, dispensar-se a si mesmo, fugir de prestar contas ou fugir de uma responsabilidade. Em nossa jornada evolutiva, temos o hábito de reclamar dos fatos e acontecimentos que nos alcançam, em uma atitude de orgulho, como se fôssemos merecedores de benesses maiores, acima de qualquer contratempo e, portanto, sem contrariedade. Então, estando encarnados no mundo de provas e expiações, espíritos em mundos de provas e expiações, temos todos provas e expiações como material didático das nossas aulas de vida. Mas a gente costuma reclamar, a gente costuma achar ruim quando algum acontecimento nos alcança. E esse alcançar que os espíritos gostam de utilizar significa que, chegado aquele momento para nós, é o momento para nós. E quando estamos prontos, quando estamos preparados, nos alcançam as circunstâncias que precisamos equacionar, que precisamos entrar em contato, que precisamos reconhecer. Então, cada coisa que acontece na nossa vida, seja de forma particular, seja de forma coletiva, é porque possuímos dentro de nós todos os materiais necessários para vencer aquele momento, para aprender aquela lição, ou para auxiliar, quando não estamos sozinhos, quando estamos no coletivo, para nos auxiliar ou auxiliar aquele que, atingido, alcançado por aquela circunstância, precisa resolvê-la, precisa aprendê-la, precisa equacioná-la. E quando a gente reclama, é como se a gente estivesse agindo com orgulho. O orgulho está nos motivando.
a gente pensa que não poderíamos estar passando por aquilo, que não deveríamos estar passando por aquilo. Que aquela situação, aquele fato não deveria estar nos contrariando, não deveria estar criando para nós aquele contratempo. Se nós pensamos assim, se nós reclamamos assim e falamos, nos expressamos dessa maneira, não tenhamos dúvida, estamos sendo motivados pelo orgulho. Porque num mundo, num universo regido por uma entidade que nós chamamos de Deus, que nós chamamos de Pai, que possui ao infinito todas as suas qualidades, desenvolveu à perfeição qualquer uma das qualidades que julgamos necessárias num espírito puro, essa entidade, esse Deus nosso Pai, faz com que nós encontremos no nosso caminho aquilo que necessitamos no momento em que estamos preparados para resolver. E quando a gente reclama, a espiritualidade vem e nos lembra. Nós somos lembrados pelos professores espirituais que devemos nos educar com as dificuldades. Nós devemos nos educar com a dificuldade, com o sofrimento, com a dor, com a prova, seja com qual adjetivo nós venhamos a desenhar essa contrariedade. Pois ninguém poderá carregar o fardo das nossas dores, assim como ninguém pode entender os complexos problemas da nossa existência. Por isso devemos exercitar o silêncio. Exercitar o silêncio de não reclamar, exercitar o silêncio de não agir, de não se pronunciar, de não se manifestar pelas motivações do orgulho. Então, cada um de nós precisa carregar a sua dificuldade. Cada um de nós precisa carregar esse fardo, seja de dores, seja de contrariedade, seja de atribulações, seja o que for. Cada um de nós precisa levar na sua mochila diária esses acontecimentos que nos alcançam. E nenhuma pessoa é capaz de entrar nos mecanismos do nosso espírito, nos meandros do nosso espírito, nas profundezas da nossa existência e entender esses problemas complexos. Então, se esse indivíduo, se os nossos companheiros de jornada, se o nosso próximo mais próximo, ele não pode fazer este movimento, entrar nessa complexidade de compreensão, ele também não precisa ouvir as nossas lamúrias e as nossas lamentações. Tenho comigo que os espíritos muitas vezes disseram que mesmo que nós encontremos uma dificuldade, reclamemos dela, mas passemos pela situação, o fato de reclamar nos impõe que passemos novamente por aquele trajeto, por aquela dificuldade, por aquela dor. Porque se nós clamamos novamente, se nós reclamamos, é sinal de que precisamos mais uma vez vivenciar aquela dor. E isso ainda é importante e necessário para nós. Também devemos lembrar que ninguém seguirá conosco indefinidamente. E por essa razão devemos nos acostumar com a solidão, desacreditando que nossas aflições são maiores que as dos outros e nos libertando delas com o trabalho e a autoiluminação. Então, a gente reclamar para aquele que segue conosco, ele não vai seguir conosco indefinidamente. Nós estamos acompanhados de muitos espíritos na mesma condição que nós, mas cada um de nós segue uma trajetória que apresenta também no seu bojo a solidão. Vai chegar um momento em que iniciaremos na condição de bebês e terminaremos na condição de anciãos, e tanto na chegada quanto na partida definitiva, estamos solitários, estamos sozinhos.
não estamos abandonados. Não entendam essa solidão como largados, abandonados pela providência divina. Há situações em que precisamos caminhar somente com as nossas próprias pernas, sem segurar a mão de ninguém. Então, há um conteúdo de solidão que também precisamos aprender e precisamos nos acostumar. Em diversos momentos estaremos acompanhados, mas nos momentos mais graves, seguiremos sós. Então, a solidão, quando ela nos alcança, quando ela nos contraria, não vamos nos excusar dela, não vamos nos esquivar, não vamos fugir, porque ela também faz parte desse aprendizado, deste momento em que nós estamos preparados para passar por aquilo. Desacreditar que as nossas aflições são maiores que os outros, cada um de acordo com o seu merecimento, cada um encontrando o seu momento e a sua dificuldade. Então, o nosso fardo não é maior do que ninguém, ele é proporcional às nossas forças. O fardo do outro é proporcional às forças dele. Então, se naquele momento aquele indivíduo só consegue carregar aquela porção de dificuldade, se a nossa porção de dificuldade é maior, é porque nós estamos melhor preparados. E já que estamos carregando aquela porção que nos alcança, vamos nos desincumbir daquela porção pelo trabalho de realizar a trajetória, aprendendo, auto-iluminando-se a si mesmo no desenvolver da tarefa. Nossas necessidades não serão prontamente atendidas, lembrando que devemos nos subordinar somente às coisas que temos. E os erros que cometemos, caso sejam crimes, nos serão imputados somente a nós. Por isso, cuidemos no proceder. Então, as dificuldades nos alcançam, não vamos dar evasivas para essas dificuldades, porque se encontramos a necessidade e nós a possuímos em diversos momentos, em diversas fases da nossa vida, as nossas necessidades elas não serão prontamente atendidas. Então é uma ilusão da nossa parte imaginar que alguém vai se levantar, que alguém vai vir correndo, que alguém vai impedir a nossa queda, que alguém vai estender a mão. Em muitas ocasiões estaremos, como diríamos anteriormente, sozinhos, solitários. Caminharemos nós diante da nossa própria prova, diante da nossa própria dificuldade. Então essa necessidade prontamente atendida é uma ilusão que a gente cria. Então a gente se coloca numa condição orgulhosa, dizendo que aquilo que nos alcança não deveria estar vindo, está nos contrariando. E para que nós sejamos socorridos, alguém precisa vir atender essa necessidade que de repente se sobressai naquele momento. Não, nossas necessidades não serão prontamente atendidas. E já que essas necessidades não serão atendidas, nós devemos contar somente com aquilo que temos. Nós não podemos contar com os ovos antes que a galinha o coloque. Não adianta querer vender uma dúzia antes que ela o ponha. Temos que subordinar a nossa vida, temos que caminhar. Porque aquilo que possuímos é o necessário para o momento, aquilo que possuímos é o que nos carregará, é aquilo que nos acompanhará e que será para nós, até o final, o recurso de que dispomos. E nós não vamos colocar, nós não vamos ter dentro das nossas necessidades ninguém que vá entrar em nosso lugar nos julgamentos, nos tribunais e nas prisões. Nós precisamos cuidar do nosso proceder. Não adianta a gente querer, depois que o fato está sentenciado, querer fugir dele. Nós seremos alcançados. Se nós incorremos em algum crime, se algum crime nos aponta no horizonte, saibamos trabalhar aquele momento com o devido cuidado e com a devida atenção.
porque ninguém vai ser punido em nosso lugar. Nós devemos cuidar com o nosso proceder. E esse proceder, ele é instantâneo, é no momento em que ocorre. Devemos estar prontamente conosco mesmo, atentos e vigilantes, para que quando essas coisas nos alcancem, busquemos dentro de nós os elementos. Não há como se excusar depois. É necessário tomar providências antecipadas. Então, cuidemos com os nossos erros, cuidemos com as nossas atitudes. Aquele que nos acompanha não suportará os dias se fizermos inúmeras exigências. Lembrando para que sejamos brandos e simples. Então nós temos alguns companheiros. Andaremos em processos solitários, mas nós temos companheiros em diversos momentos da nossa jornada. Mas se nós não formos brandos e simples, e se nós sobrecarregarmos as pessoas que estão conosco com exigências descabidas, exigências caprichosas e orgulhosas do nosso procedimento, as pessoas não vão ficar. Nós ficaremos ainda mais solitários, ainda mais abandonados, ainda mais sozinhos, se nós não soubermos dosar sobre os ombros daqueles que estão conosco esses nossos petitórios, essas nossas escusas, essas nossas evasivas. Aquilo que nos compete, precisamos dar conta. Aquilo que nos compete, precisamos realizar, sem reclamações e sem exigências inúmeras. E o arrependimento acerca de algum ato será somente nosso, fazendo lembrar que devemos meditar sempre na paciência e dominar os nossos impulsos. Então, se fazemos alguma coisa, se esses momentos nos alcançam, se nós não nos alimentamos com o orgulho, e se nós contrariamos as leis universais ou as leis humanas, não há por que se arrepender depois. Esse arrependimento posterior, ele é inútil. O que precisamos é, no momento oportuno, exercitar, meditar, reforçar em nós a paciência e esses impulsos que muitas vezes nos tomam, esses impulsos que nos colocam, que nos arrojam, eles precisam ser dominados, eles precisam ser entendidos. Então, indiferente daquilo que possa vir a calcar sobre o nosso espírito, é necessário um momento de decisão, é necessário um momento de meditação. Lembrar que aquilo que nos alcança, mesmo que seja grave, mesmo que nos toque profundamente, nos atinja nos nossos brios, podemos utilizar alguns segundos, alguns minutos, exercitando paciência e dominando impulsos, talvez realizando uma pequena oração no momento de decisão grave, para que a gente não caminhe em arrependimento posterior, para que a gente não faça algo do qual depois diga que não deveria ter feito. Então esse arrependimento, ele será somente nosso, nós não temos ninguém com quem dividir. É nós que iremos carregá-lo. Então, utilizar a escola da vida no momento em que ela acontece. E muitas vezes a gente na vida se depara com situações em que somos chamados a nos pronunciar, a fazer alguma coisa, e se nós não fizermos nada, também está bom. Às vezes nós somos confrontados por alguém que caminha conosco e diz, mas você não vai dizer nada, você não vai fazer nada, você não vai lá tirar a limpo? Não. Não preciso disso. Agir com paciência, dominando impulsos, evitando arrependimentos. Se alguém nos confronta e diz a verdade, está prestando um favor para nós, mesmo que isso seja cruel e doloroso para o nosso procedimento. E se alguém toma a mesma atitude e fala mentiras,
A manutenção de uma vida modesta e honrada exige sacrifícios e renúncias que ninguém verá e nem compreenderá, mas que fará serenar nosso coração em sua marcha do dever bem cumprido, sob a paz do Cristo. Então, esse aspecto de prestarmos atenção na vida, de estarmos imbuídos em realizar para nós mesmos esse procedimento, essa conduta, esse olhar crítico e olhar presente de todas as coisas que estão surgindo e acontecendo em nossas vidas, sejam as que forem, exige de nós sacrifício e renúncia. E esse sacrifício, essa renúncia, esse esforço que muitas vezes nós fazemos para sermos melhor que nós mesmos, esse esforço de paciência, de suplantar o nosso orgulho, de aceitar as nossas dificuldades, ninguém vê. Ninguém bate palmas para nós, porque nós fomos melhor do que nós mesmos na data de ontem. Se nós hoje realizamos um grande sacrifício íntimo, ninguém vai ver. Ninguém que esteja encarnado vai ver. Mas muitos espíritos que nos acompanham de perto e realmente se importam conosco, esses espíritos estão percebendo. O Cristo percebe os nossos esforços, ele compreende e ele acompanha as nossas orações. Ele sabe quando elas são sinceras. Os nossos mentores sabem quando nós estamos realizando esforços que muitas vezes doem nas nossas próprias carnes. Quando cortamos em nós, eles vêm. E é isso que conta. Então, mesmo que ninguém veja e mesmo que ninguém compreenda os sacrifícios e renúncias, isso faz bem ao nosso espírito e faz bem ao nosso coração. E nós seguimos os nossos dias e a nossa marcha com o dever bem cumprido, sob uma paz que o Cristo prometeu para nós. O Cristo disse, eu vos dou a paz, mas não a paz do mundo. Então, se nós em vão buscamos uma paz ilusória, precisamos compreender que existe uma outra paz que é a do Cristo. É aquele dever bem cumprido, é aquele caminho bem trilhado, é aquela marcha que não se detém em reclamâncias, não se detém em escusas, e que sabe fazer as renúncias e sabe fazer os sacrifícios em detrimento dessa paz, em detrimento desse dever bem cumprido. Sábio é aquele que reconhece a sua infinita pequenez diante da grandeza infinita da vida. E mesmo que ninguém possa nos acompanhar e servir, teremos sempre a presença do Mestre Jesus, que tem para cada anseio da nossa alma uma alternativa de amor. Então, quando nós caminhamos, quando nós evoluímos, quando nós buscamos para nós essa paz do Cristo, nós vamos compreender que para cada anseio que possamos lançar em oração, nos alcançará uma alternativa de amor que o Cristo emana para nós. E nós precisamos observar aonde estamos inseridos enquanto espíritos em processo evolutivo e saber que somos pequenos. Há uma grandeza infinita, há uma grandeza de vida muito maior do que as nossas falhas, do que as nossas dificuldades. E falhas e dificuldades, de uma vez compreendidas e vencidas, nos colocam diante de uma coisa muito maior, de uma grandeza infinita que nós, muitas vezes, não sabemos aquilatar. E mesmo que caminhemos sozinhos, mesmo que aquela solidão seja diária, não estamos abandonados pela realidade espiritual que nos acompanha. Nós temos o Mestre Jesus, os seus trabalhadores, nós temos uma pleiade de espíritos, uma quantidade, uma grandeza tão infinita,
que permeia todo o universo, que nós não conseguimos abarcar nem com o nosso pensamento. Não conseguimos medir, não conseguimos aquilatar. Mas segundo os Espíritos, todos os orbes, todas as esferas estão povoadas. Há espíritos vivendo em cada esfera, em cada canto do universo. E nós fazemos parte disso. E estamos em processo de aprendizado. Há muito ainda que percorrer. Há muito que caminhar, mas nós somos capazes de fazê-lo. Então podemos agora estar numa condição de pequenez espiritual. Mas existem aqueles que são grandes diante da vida. E todos eles venceram utilizando os mesmos elementos que somos chamados a utilizar para que nós também vençamos e cresçamos. E se estamos fazendo isso, não devemos esquecer que para cada dificuldade, para cada momento, para cada anseio, se elevarmos o nosso coração em prece, o Mestre, através da responsabilidade que detém sobre nós, é capaz de nos atender com uma alternativa, sempre amorosa. O Mestre Jesus jamais se esquivou. Jamais se esquivou de compreender os conflitos, de caminhar ao lado dos companheiros, de socorrer quem o buscava, de matar a fome e a sede e de ouvir as multidões, de perdoar as traições, de desculpar as negativas e de libertar dos remorsos. Então, todos nós temos conflitos, todos nós temos companheiros caminhando ao nosso lado, todos nós caminhamos ao lado de alguém. Todos nós, muitas vezes, somos chamados a socorrer. Todos nós buscamos socorro. Todos nós temos fome e sede de justiça. Todos nós temos fome e sede de amor. Todos nós desejamos ser ouvidos. Todos nós precisamos ser perdoados e precisamos perdoar. Todos nós devemos pedir desculpas e devemos desculpar. Todos nós precisamos trabalhar os nossos remorsos e pecados, e assim como os outros precisamos perdoar aquilo que eles possam ter cometido. Mas nós nos esquivamos. O Mestre não. Até nisso o Cristo nos dá exemplo. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia. E ele não se esquivava. Então, quando nós temos conflitos, lembremos de que o Mestre socorreu quem os tinha. Ele não se esquivou. Quando nós precisamos caminhar ao lado de alguém, lembramos que o Cristo fez isso e não se esquivou. Quando nós somos chamados a socorrer e auxiliar, façamos porque o Mestre deu exemplo e fez. Então, quando estamos em nossa caminhada, em nossa trajetória, em nosso processo evolutivo, lembremos de não nos excusarmos. A gente pode dar uma desculpa, a gente pode formular uma retórica para nos esquivarmos de qualquer coisa que seja. Mas temos a obrigação de lembrar que o Cristo não se esquivou. O Mestre compreendeu a mulher atormentada, esclareceu o doutor do Sinédrio, iluminou os olhos do cego, mostrando em Atos que, diante do amor, todos os enigmas do universo se aclaram, pois o Pai é a fonte de todo o amor. Então, essas dificuldades, essas dores, servem para nós como educação, servem para nós como realizações particulares, servem para nós como estímulo. E se nós as observarmos com os olhos de quem aprende, veremos ali o amor do Pai, nos educando prontamente para lições
profundas, profundas do nosso espírito, individuais para cada um. Muitas vezes estamos juntos diante de tarefas. Alguns as abraçam, alguns as entendem, outros se excusam delas, outros reclamam delas. Não percebem que ali há uma energia amorosa. Ali há um anseio nosso sendo atendido em amor pelo Cristo. Porque se observarmos todas as coisas com olhares amorosos, veremos nuances de lições que nós normalmente não perceberíamos. E é um exercício particular, é a mesma lição, são os mesmos elementos, uns observando pelos olhos do amor, outros se excusando, se furtando e reclamando. Assim, sejamos tolerantes, sempre, sem impor a nossa urgência. Pois, embora dependamos de todos, não devemos esperar nada de ninguém, recebendo e agradecendo aquilo que chegar, do modo que vier, ajudando sempre e passando em frente. Tolerância diante da vida. Paciência. Sem ansiedade. Hoje a gente viu o filminho do Divertidamente e a gente viu a ansiedade lá botando fogo em tudo. A gente viu como que as coisas podem se tornar graves e como nós vamos sentir o nosso próprio organismo quando nós movimentamos energias dentro de nós e essas energias estão de forma desordenada. Quando todas as emoções trabalharam juntas, a protagonista do filme conseguiu se superar, conseguiu se melhorar e se compreender. Então sejamos tolerantes conosco mesmo, mas produtivos. Essa urgência em relação à vida, para espíritos que estão apenas iniciando no seu processo, urgência de quê? Estamos diante de uma dificuldade e reclamamos dela por quê? Se é uma lição. Iremos viver para sempre, então se nós estamos reclamando, vamos, na verdade, viver novamente aquela mesma dificuldade, aquela mesma lição. Vamos perceber que não vamos agir na vida motivado pelos convites do amor. Os convites do amor que vêm do alto, que nos impulsionam para o crescimento e para a aprendizagem, vão ser perdidos. Recurso valoroso que chega até nós e nós não o aproveitamos. Nós o amassamos e jogamos fora, reclamando da prova e da dificuldade. Nos excusamos de aprender e de sofrer aquilo que é necessário para o nosso despertamento. E nós estamos realizando esse trabalho em equipe. Então, muitas vezes, se furtar de ajudar alguém é perda de tempo, é prolongamento da dificuldade, porque quanto mais rápido nós realizarmos isso, quanto mais cedo nós nos ajudarmos uns aos outros, dependentes que somos daqueles que nos acompanham e daqueles que estão conosco, muitas lições são necessárias somente através das pessoas. Só faz sentido quando estamos acompanhados. Não vamos esperar nada de ninguém, não vamos esperar que alguém venha nos socorrer, não vamos esperar que alguém nos compreenda, não vamos esperar que alguém nos acalme, nos fortaleça. Vamos nós mesmos realizarmos para nós essa jornada, auxiliando aquele que percebemos estar na mesma situação que nós, sem conseguir superar. Sejamos nós os instrumentos do amor a ser aplicado no outro. Porque podemos aprender sofrendo ou podemos aprender ajudando. Agradecendo aquilo que nos chega do modo que chegar. Muitas vezes estamos imersos em dificuldades, estamos precisando de ajuda e a ajuda chega e a gente diz não, daquela pessoa eu não quero.
A ajuda chega e a gente diz, não, se eu tenho que pagar esse preço, então eu vou continuar sofrendo. Agradecer pelo que chega, da maneira como chega. Então sejamos nós aquele que ajuda, não aquele que precisa ser ajudado. Nos ajudemos uns aos outros, mas vamos nos ajudar a nós mesmos, para que utilizemos o nosso livre-arbítrio em nosso próprio desenvolvimento. E não nos detenhamos, sigamos em frente. Uma vez aprendida a lição, uma vez superado o momento, segue, caminha. Nós estamos em jornada. Tanto que quando abandonamos o corpo e abandonamos o planeta, não levamos nada daqui além das lições que aprendemos. Muitas vezes não levamos nem os nossos companheiros de jornada. Seguimos em frente e os deixamos, encontrando lá na frente mãos estendidas e espíritos que nos aguardam. Lembremos então que luta é lição de cada hora no abençoado livro da nossa existência, decidindo sempre pelo exemplo do Mestre, sem se excusar, como ele fazia. Então, luta, dificuldade, manejo, comprometimento, dor, é luta de cada hora. Estamos a cada hora, a cada momento, enfrentando as nossas batalhas. E isso é o que abençoa o livro da nossa existência. E diante das dificuldades, exercitemos a nossa compreensão pelo olhar do Mestre. Ponderemos aquilo que precisa ser trabalhado e, observando as circunstâncias, pensemos no Mestre e perguntemos a nós mesmos, se eu decidir dessa maneira, será que o Mestre aprovaria? Será que o Mestre Jesus me aconselharia a seguir por aqui? Se fizermos esse pequeno exercício diário diante de qualquer dificuldade, muito provavelmente vamos errar bem menos. E, realizando tudo isso, sem se excusar, sem se esquivar, sem fugir, sem reclamar. Assim como era o exemplo do Cristo. Devemos sempre lembrar que somos herdeiros de um Pai de misericórdia, de infinito amor, e que, por conta disso, não estamos imersos nas dificuldades que nos alcançam por erro ou por circunstâncias outras, senão aquelas do nosso aprendizado, do nosso desenvolvimento e do nosso merecimento. Precisamos evoluir na nossa trajetória e precisamos nos comprometer com as tarefas, com as lições e com as dificuldades que chegam, para que tudo isso lapide o nosso espírito. Elevemos em oração o nosso pensamento ao nosso Deus Pai, a Jesus, o nosso Mestre, aos amigos espirituais. Que eles continuem nos inspirando e nos auxiliando. Que aprendamos da nossa parte a sermos dóceis e maleáveis diante dos ventos que insistem em fazer que as nossas ramagens sejam inclinadas na direção que precisamos orientar os nossos esforços. Que a luz do Divino Mestre nos alimente as intenções e os ramos jovens, de modo que façamos o nosso crescimento orientado pelo seu magnânimo amor e pela orientação segura que ele, como o divino pomicultor, vai imprimir em nós, que somos as suas plantas, que somos as suas criaturas abençoadas. Larguemos o nosso coração na mão do Mestre. Busquemos nos orientar pelas suas lições e pelos seus exemplos. E não nos excusemos de agir em nossa vida, utilizando ele como a nossa balança e o nosso fiel. Que ele seja a luz do nosso horizonte e que ele ilumine os nossos passos. Que assim seja. Boa noite.